Fiquei responsável pela introdução da lição, que é o dia de sábado. E a lição desta semana estudamos sobre o reino de Deus, que o Senhor reina. E na lição de sábado, fala-nos de três aspectos da soberania de Deus. O primeiro aspecto é o fundamento da soberania de Deus está na criação. Que o Senhor, Ele criou, não só criou, o Senhor não criou e deixou à mercê. Não, o Senhor criou, Deus criou e também Ele sustentou e sustenta todas as coisas que Ele mesmo criou. Lá em Gênesis, no primeiro versículo, fala claramente que no princípio Deus criou os céus e a terra. E tudo também o que nele há. Deus também criou o homem, também à sua imagem. Também criou os animais. Tudo foi feito por Deus. São obras da sua criação. E o segundo aspecto é que Deus governa todo o mundo. Deus tem o seu domínio. Está no domínio, desculpa. Deus é o governante de todo mundo e está no domínio e governa tudo. Em Romanos 3:1, diz-nos que toda a alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestades que não venham de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Não há governo que Deus ele controla, né? Ele está no domínio e ele governa. E os governantes que hoje também estão no poder também só estão lá pela permissão de Deus. E o último aspecto da soberania do Senhor é que está inseparavelmente a sua obra como juiz. Em Isaías, nós podemos pensar assim: Deus está no governo, Ele domina, Ele está no controle, mas como é possível se tantas coisas más acontecem? Nós pensamos isso, vem à nossa mente, né? É guerra, é rumores de guerra, é peste, mas está profetizado na Bíblia que isso iria acontecer. Mas nós temos uma promessa em Isaías que diz: porque o Senhor é o nosso juiz, Deus vai julgar. E na lição de sábado diz que no seu próprio tempo, e não no nosso, Deus vai usar com justiça. Em Isaías diz: porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei e Ele nos salvará. E esta é a promessa que Deus nos deixou para confiarmos nele e saber que Ele está no controle de tudo. E a seguir vamos ver sobre a criação, como Deus nos fez, que está mesmo ali explícito em Salmos 8, 100, que passo a palavra ao Filipe Valente. Não sei se tenho muito a acrescentar ao que já disse a Eliana, obrigado. Mas esta questão da criação é algo de muito importante. Nós acreditarmos que somos criaturas de Deus e não obra do acaso. A este propósito, esta semana tive um encontro muito interessante. Começou numa conversa banal. Eu habitualmente almoço sempre no mesmo sítio. É um pequeno restaurante vegetariano. E como é o único que existe lá onde eu estou, eu vou lá já há não sei quantos anos. Não faço ideia. E vou um dia desta semana, estávamos lá e comecei a conversar com o proprietário do restaurante e comecei-lhe a dizer a razão pela qual nós não deveríamos comer carnes, de uma forma geral. Ele disse: é que nós, diz o Senhor, noutra geração, nós só comíamos ervas, só comíamos verduras. E eu perguntei: mas que geração então? E ele olhou para mim: quer dizer, antes de ser o que sou. Mas antes de ser o que é que foi?
O Senhor resultou de quê? Eu sou filho dos meus pais, então não foi anterior aos seus pais que o Senhor existiu. Foi necessário alguém para que o Senhor existisse. E Deus não faz por acaso, é necessário o pai e a mãe, senão não existiria. Portanto, não há gerações anteriores. A geração é esta que nós temos. E começo-lhe a falar na criação. Comecei-lhe a falar na criação, na forma como a criação foi feita, e isso não é novidade para nós. Alguém aqui entre nós acredita que Deus não é criador? Não vejo braço nenhum no ar. Mas se eu fizesse a questão, se eu pusesse a questão ao contrário, alguém acredita que Deus é o criador? Eu também levanto o meu braço. Eu acredito que Deus é o criador. Estes dois salmos dizem exatamente o que a irmã Eliana disse. Mostram-nos um Deus criador, mostram-nos um Deus mantenedor. O que é um mantenedor? É aquele que continua a ajudar-nos a existir. Mas também Deus não é só uma parte do universo, é o universo. E mais, esta obra criadora de Deus não terminou com a criação da Terra. Deus continua a criar. Porquê? Porque Ele gosta, porque Ele ama, porque Ele nos ama. Deus criou-nos para que fôssemos, e é a ilustração que vem na nossa lição também, neste Salmo 8, que fôssemos como ovelhas. Já algum de nós pastoreou alguma vez? Eu nunca. Só conheço, os pastores que eu conheço melhor são aqueles que estão aqui na igreja. Porque pastorear gado, embora tenha crescido no meio do gado, nunca andei a pastorear. Estava à vontade com ele, mas nunca andei a pastorear. Qual é a preocupação do pastor? É para que as suas criaturas com quem ele está a orientar não lhes falte nada. Qual é a função do nosso pastor celestial? É dar-nos tudo aquilo que nós necessitamos. Portanto, em quem devo eu confiar? Neste bom pastor. E este é o tema principal do Salmo 100. Mostrar-nos que este Senhor que nos criou, Ele tem o interesse de que nós sejamos mantidos por Ele, mas que nos acheguemos sempre a Ele. O convite é este. Fazemos nós isso? A Cristina continua. Então nós vimos no dia de ontem que o Senhor é o Criador do Universo, o Criador de todas as coisas. Portanto, Ele é o proprietário e Ele é o dono. Sendo Ele o proprietário, Ele pode então governar. E neste dia nós podemos ver que o Senhor reina. Com o título Senhor Reina, nós podemos aprender sobre o reinado de Deus e também como nós podemos encontrar essa declaração nos Salmos. Os Salmos exemplificam de um modo muito claro de que o Senhor reina. Mas que evidências é que nós temos de que o Senhor reina? Que evidências é que nós temos dessa declaração? Existem 4 versículos, pelo menos, onde nós podemos encontrar essas evidências. Em Salmos 93:1, em Salmos 96:10, 97:1 e 99:1, onde podemos ler em todos eles, o Senhor reina. A primeira evidência é a criação de Deus. No Salmo 96:5 diz assim: Seu é o mar, pois Ele o fez. A segunda evidência que temos é a salvação em Cristo Jesus. Pois em Salmos 98:2 diz assim: O Senhor fez notória a sua salvação. E a terceira evidência que nós temos é o juízo de que em breve acontecerá. Então em Salmos 96:10 diz assim: Ele julgará os povos com retidão. Portanto, estes salmos apresentam características de que o Senhor reina. As obras da criação, a salvação e o juízo. Mas então, e nós perguntamos, qual é o domínio deste reinado? Nós podemos encontrar em Salmos 97 que toda a terra é o domínio do Senhor. Toda a terra é mencionado em 3 versículos.
97, em Salmos 97, 1, 5 e 9. E diz assim: o Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. No versículo 5 diz: os montes se derretem como cera na presença do Senhor de toda a terra. E no versículo 9 diz: pois tu, Senhor, és o Altíssimo em toda a terra, muito mais elevado que todos os deuses. Nós podemos aprender, então, que o reino de Deus tem por base e que se caracteriza por justiça, retidão e juízo. Estas são as características em que traz ao mundo criado por Deus ordem e estabilidade. No entanto, nem todos os povos reconhecem que o governo soberano de Deus. O reino de Deus é constantemente desafiado pelos ímpios. Mas embora nós sejamos também desafiados, que nos possamos lembrar que o reino de Deus é cheio de misericórdia e de justiça. Que nos possamos alegrar porque o Senhor tem este reino e nós também podemos fazer parte dele para toda a eternidade. A lição desta semana, como estamos a acompanhar, fala-nos de facto da soberania de Deus. O Filipe e a Eliana falaram-nos de Deus como Criador, a Cristina, Deus como Rei, e eu vou abordar Deus como Juiz. E o salmo que a lição nos apresenta para refletir sobre isto é o Salmo 75. E eu convidava a todos a abrir Salmos 75, porque vamos refletir sobre este capítulo de uma forma resumida, porque não temos tempo para o ler todo. E então começava por ler o versículo 1. Salmos, capítulo 75, versículo 1. Damos-te graças, ó Deus, damos-te graças, pois o teu nome está perto. Os que invocam o teu nome anunciam as tuas maravilhas. Aqui no versículo 1, coloca Deus como soberano. No versículo 2, tem uma aplicação messiânica. Jesus julgará retamente. Versículo 3, o governo de Deus é perene. Versículos 4 e 5, aqui o aviso do salmista contra os loucos e os ímpios, aqueles que são arrogantes contra Deus. No versículo 6, diz-nos que a exaltação, a glória, a soberania não estão na terra. E por isso, no versículo 7, diz que se o poder não está na terra, onde é que ele está? Está no céu. Por isso, Deus é o juiz. No versículo 8, faz referência ao cálice do vinho da ira de Deus, a todos aqueles a que lhe são infiéis. Neste versículo, o vinho é o símbolo do juízo. Versículo 9. O salmista louva a Deus e não se inclui neste grupo dos ímpios e dos loucos. Há aqui uma nota que eu gostaria de referir, que é a seguinte. Entre o povo de Israel, Deus é conhecido como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas é curioso notar que o uso de cada um destes nomes está frequentemente ligado ao exemplo da história de cada um deles. Abraão está relacionado com a fé, Isaac relacionado com a obediência e Jacó com a confiança no tempo de angústia perante a justiça de Deus. Mas a referência a Jacó, que depois vai ser chamado Israel, aparece quando o salmista se refere à angústia perante o juízo de Deus, numa referência à angústia de Jacó. Versículo 10, o último versículo deste capítulo. É como se fosse uma resposta de Deus. Quebrantarei todas as forças dos ímpios e as forças dos justos serão exaltadas. Na lição de quarta-feira nós podemos ver outras referências que são paralelas ao Salmo 75, em que Deus é apresentado como legislador, ou seja, aquele que faz a lei, e nós não temos tempo, mas o Salmo é o Salmo capítulo 99, versículo 7.
Deus como juiz, ou seja, aquele que julga perante a lei, e encontra-se em Salmos capítulo 98, versículo 9. Deus julgará no fim do tempo, e este é o mais importante para nós, porque é o juízo de Deus sobre a terra no fim do tempo, e encontra-se em Salmos capítulo 96, versículo 13, e em 1 de Coríntios capítulo 15, versículos 23 a 26. E também Deus julga cada um, o juízo de Deus sobre o coração de cada pessoa. E aqui encontramos em Salmos capítulo 14, versículo 2. De facto, a palavra juízo tem uma conotação pesada, mas nós temos uma boa notícia, porque na Bíblia o juízo é uma boa notícia. E é uma boa notícia para quem? Para quem ama a Deus. Porquê? Porque Deus é um Deus justo e quer salvar. E convidava a todos a lermos Salmos, capítulo 67, versículo 4. Salmos, capítulo 67, versículo 4. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgas os povos com equidade e guias as nações sobre a terra. Que nos possamos alegrar, que nos possamos regozijar, porque Deus é um Deus justo e nos quer salvar. Portanto, agora saltamos para quarta-feira, cujo título é bastante diferente dos dias anteriores, em que temos um sujeito bastante visível, o Senhor, Deus. O título de quarta-feira é sempre atento ao seu concerto. Onde é que está o sujeito aqui? No seu, ou seja, sempre atento ao concerto de Deus. E o que é isto de concerto? O que é que significa, sabem? Podem? Exatamente, a aliança. Portanto, é a aliança que Deus tem com o seu povo, que nasceu onde? Nasceu em Gênesis, com Adão e Eva, em que Deus abençoou Adão e Eva com o jardim do Éden e tomou o jardim do Éden para o seu cuidado e ordenou que pudessem comer todo o fruto, excepto da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é que aconteceu? Adão e Eva desobedeceram. E Deus rejeitou-os? Não. Tal como dizem em Salmos 94, 14, eu pedi aos irmãos que pudessem abrir as Bíblias. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Ou seja, o Senhor nunca nos rejeita. Nós é que o rejeitamos, nós é que nos escondemos da face dele, tal como Adão e Eva se esconderam da face de Deus após terem comido o fruto proibido. Deus, por outro lado, vai ao nosso encontro, vai à nossa procura. Pergunta, onde estás? Embora o homem tenha caído no pecado, Deus promete um plano de resgate. No Salmo 105, há vários exemplos desta aliança que Deus tem com o seu povo. Temos o exemplo de Abraão, em que Deus promete-lhe uma grande nação. E quando falamos em grande nação, não é só em termos de quantidade, mas também de qualidade. Faz a mesma promessa ao seu filho Isaac, também faz a Jacó. Ou seja, Deus está sempre presente com o seu povo, no bom e no mau. Tal como com José, que foi vendido como escravo ao Egito pelos seus próprios irmãos, foi preso injustamente, mas José permaneceu sempre fiel. E mais tarde acabou por exercer um cargo de bastante poder no Egito e salvar o seu povo, o Egito e as nações envolventes de uma terrível fome. Tal como na lição diz, Deus trabalha ativamente para manter seguros nele, perdoa os seus pecados, instrui, abençoa e fortalece o seu povo. Também com Moisés, que o ajudou a libertar os hebreus da escravatura do Egito e que os protegeu durante a travessia do deserto, através de uma grande nuvem, não os deixou morrer à fome, dando codornizes e maná vindo do céu, não os deixou morrer à sede com água jorrada da rocha, ou seja, Deus está sempre presente. Voltando ao exemplo de Abraão, há o episódio em que Deus ordena que Abraão sacrifique o seu próprio filho, Isaac, o filho da promessa, e Abraão obedece. Mas Deus é sempre misericordioso e a única coisa que pede de nós é que tenhamos fé. E a verdadeira fé é aquela que inclui sempre a obediência à voz de Deus.
E Abraão foi sempre obediente à voz de Deus e é por isso que é o pai da fé. Para terminar a minha parte, queria só pedir que abrissem as Bíblias no Salmos 76, 1 e 2. Que diz: o povo de Deus está seguro, porque o Senhor colocou o seu lugar de habitação em Setúbal. É assim que diz? Pode ser. Onde quer que seja que o povo esteja presente, também estará presente Deus. Sem dúvida. Por isso, Ele está sempre atento ao seu concerto. E é interessante nós caracterizarmos este Deus deste concerto nesta perspectiva do sempre atento. O Salmo 105, 7 a 10 é extraordinário. Não nos esqueçamos dessa parte. Reparem, verso 7. Este Deus do concerto, Ele é o Senhor, o nosso Deus. Os seus juízos estão aonde? Em toda a terra. Verso 8. Ele lembra-se como? Perpetuamente, até milhares de gerações. Será que são contáveis estas gerações? Não são contáveis. Verso 9. Ele faz o concerto com quem? Com todos aqueles que o aceitarem. Para culminar na expressão que classifica de concerto eterno. Ele é plenamente misericordioso, fiel, justo. Assim se explica a presença neste texto, nesta lição da passagem, que temos em Daniel 7. Podemos abrir as nossas Bíblias em Daniel 7 e falar agora sim, de uma forma extraordinária deste juízo, que este Deus do concerto está atento até ao último pormenor da história do juízo, da salvação desta terra. É extraordinário. É o último pormenor desta terra. Abramos as Bíblias em Daniel 7. Daniel 7, verso 22. Até que veio o ancião de dias. Quem é o ancião de dias? Quem é? É Jesus Cristo. E foi dado o juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Irmãos, este Deus é tão magnífico que Ele não obriga ninguém. Ele não quer salvar quem não quer ser salvo. Por isso, este juízo acontece. E só se perde aquele que não quis olhar para os conselhos misericordiosos do nosso Deus. Quais são os conselhos misericordiosos? Salmos 105, 4 e 7. Abramos a Bíblia em Salmos 105, 4 a 7. Este é o conselho. Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face. Quando eu acordo, quando eu me deito, quando me apetece. É continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. É bom quando alguma coisa de mal vem à nossa vida. É muito bom começarmos a fazer uma analepse da nossa vida e olharmos para trás e pensarmos, mas o meu Deus aqui ajudou-me tanto e eu não estava à espera e isto foi um milagre da minha vida. Mas ali também foi um milagre da minha vida. Isto ajuda-nos na realidade a nos momentos difíceis continuarmos a buscá-lo, a não nos revoltarmos contra ele, a não voltarmos costas. É magnífico. Este Deus é extraordinário. É por isso que Ele vive connosco. É por isso que quando nós o procuramos, o sentimos na nossa vida.
é extraordinário. Tem de haver um juízo. Como é possível este concerto? Há a possibilidade de aceitar ou não. Há duas razões para existir o julgamento do pré-advento. A primeira razão do julgamento do pré-advento: ver se alguém aderiu à salvação. É isto que Jesus faz. Quem adere. E motivar aquele que não quer. O Espírito Santo bater-lhe à porta N vezes e dizer: volta, olha, o caminho não é esse, é este. Se alguém aderiu à salvação, se buscou continuamente, se acreditou, se confiou, se olhou para todos os seus conselhos, para esse há um reino que este Senhor lhe quer oferecer. Mas há uma segunda razão. Se alguém não aderiu, Deus quer analisar ao pormenor se realmente este concerto não é para ele e tem de haver a pena capital, que é a morte. Irmãos, Abraão aceitou e cumpriu as exigências do concerto. Ele creu nas promessas, nos momentos difíceis, nos momentos fáceis. Após o juízo, sem dúvida, após o juízo investigativo, ele está salvo. Ele faz parte daqueles que vão herdar o reino eterno. Conclusão: o concerto, a aliança de Deus é eterna. Deus está perto. Deus está sempre afeto ao seu concerto. Deus não muda. Amém? Podemos dizê-lo. Amém. Deus o que promete faz. Amém. Deus não se esquece. Amém. Está sempre atento. Amém. As suas promessas são infalíveis. Amém. Queridos irmãos, vamos ao Salmo 94, 14. Pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Amém. Vamos ao Salmo 89, verso 28. Verso 28 e 29. A benignidade deste Deus atento ao seu concerto é como... O seu concerto é como? É de benignidade. Ele guardará para sempre o seu concerto e será sempre firme. E conservarei para sempre a sua descendência e o seu trono como dias dos céus. Mas, verso 33, mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei à minha fidelidade. Não quebrarei o meu concerto, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Queridos irmãos, que resposta vou eu dar, estou eu a dar a este concerto atento de um Salvador que fez tudo, que até o seu Filho unigênito entregou para que eu fosse salva? Que quero eu fazer do concerto que está ao meu dispor? Queridos irmãos, já falámos de Deus Criador, Deus Mantenedor, de concerto e de juízo. Mas também existem leis, certo? Para termos um governo estável e todas as coisas correrem bem, temos que ter leis. Passamos agora para o dia de quinta-feira e achei muito interessante. No dia de quinta-feira, o título diz assim: Os teus testemunhos são muito fiéis. O título podia ser só: Os teus testemunhos são fiéis, porque nós já sabemos que Deus é fiel. Mas achei interessante o autor do trimensário dizer-nos aqui que efetivamente eles são muito fiéis. Eles não são só fiéis. Podemos ter a certeza que os testemunhos de Deus são fiéis. O que é isto dos testemunhos?
Quando os salmos nos falam aqui de testemunhos de Deus e que são muito fiéis, estão-se a referir aqui às leis e ordenanças divinas. É isto que o dia de quinta-feira nos vem transmitir. Essas leis não são apenas um conjunto de regras que todos nós temos que obedecer, mas sim elas refletem a própria natureza de Deus. Deus é um Deus de ordem, é um Deus que gosta que as coisas sejam cumpridas, que possamos confiar nele e por isso criou leis para que possamos ter uma vida estável. E essas leis são imutáveis, confiáveis, como o próprio Deus. Porquê? Porque a lei de Deus reflete o caráter de Deus. Tal como Deus é inabalável, as suas leis também são. Por isso é que o autor da lição disse que elas são muito fiéis, são muito confiáveis. Na lição de quinta-feira, o autor também nos fala aqui da palavra amém. Todos devem ter percebido que a palavra amém vem e deriva da palavra hebraico de fiel, fidelidade. A palavra amém transmite aqui a noção de confiabilidade, de que podemos confiar naquilo que Deus nos deu, de fidelidade, de firmeza. Como eu disse, as leis de Deus são imutáveis e indestrutíveis, amigos. Deus deu-nos as leis para que possamos seguir um caminho reto. E quando alguém diz uma verdade sobre Deus, o que é que nós respondemos? Amém. Certo? Porquê? Porque estamos a dizer que sim, que confirmamos que sim, que aquilo que se está a falar de Deus é fiável, é confiável, que Deus é fiel para cumprir a sua palavra, que podemos confiar naquilo que Ele nos dá, naquilo que Ele nos prometeu, que Ele não vai falhar. Nos Salmos encontramos muitas vezes descritos que a falta de justiça do mundo pode também abalar os fundamentos da terra, certo? Nós já lemos isso na Bíblia, nomeadamente nos Salmos. Mas, em contraste, a lei do Senhor oferece-nos um caminho de vida que é reto e justo, irmãos. Isto é maravilhoso. A lei de Deus oferece-nos um caminho de vida que é reto e justo. É tão bom podermos confiar nas leis de Deus e sabermos que o caminho é reto e justo, que Ele não tem uns preferidos, que Ele hoje não diz uma coisa e amanhã diz outra, que Ele não é como a lei dos homens, que tem 2 pesos e 2 medidas. Os justos, aqueles que estão firmados na lei de Deus e andam pelo caminho estreito, irmãos, não são abalados pelas tempestades da vida. Se nós cumprirmos os preceitos, os testemunhos e a lei de Deus, podemos sofrer tribulações, irmãos. Já na lição passada nós vimos e falámos sobre isto. A irmã Luzia falou sobre isto. Nós temos tribulações, mas não somos abalados, não ficamos à deriva. Quando nos dispomos a obedecer à lei de Deus, não é uma questão de seguir regras, mas sim uma forma de encontrar estabilidade e segurança para a nossa vida. É isto que Deus quer. Deus quer que nós estejamos firmes, confiantes, que aquilo que Ele nos deu, aquilo que Ele nos propõe, o concerto que Ele fez connosco é de estabilidade e nós podemos confiar neles. As leis de Deus são para nossa orientação, são o nosso norte. Quando nós estamos perdidos numa floresta, uma bússola dava tanto jeito ter ali um norte, perceber para que lado é que nós vamos. Se nós confiarmos nas leis de Deus, irmãos, temos o nosso norte, sabemos de onde viemos, sabemos para onde vamos. O Salmo 119 fala-nos disso mesmo. Pedi então que abrissem no Salmo 119 e vamos ler o versículo 105. Salmo 119, versículo 105. É um versículo muito conhecido, todos nós muitas vezes até o citamos de cor. Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. É isto que Deus nos diz. Como se tivéssemos lâmpadas nos pés, luz para o caminho. Aquele caminho que nós... E aqueles que não têm, os que não têm Deus acham escuro. Nós temos ali um trilho que tem luz, que podemos seguir por ele. O que é que o salmista queria dizer aqui? Que a lei de Deus nos guia,
nos protege. Se seguirmos essa lei, os nossos pés não se desviarão nem para a direita nem para a esquerda. Estamos firmes nas promessas de Deus, estamos firmes nos testemunhos, estamos firmes nas leis. Teremos tribulações, sim, irmãos. Muitas vezes olhamos para a vida do nosso vizinho e pensamos: poça, porque é que eu estou cheio de tribulações? Parece que a vida ali do meu vizinho está sempre em ordem, está sempre tudo bem. Irmãos, todos nós sabemos que a paz que os fundamentos e que a lei de Deus nos dá nem sempre significa ausência de problemas, mas nós deitamos a nossa cabeça no nosso travesseiro e sabemos que temos paz, que podemos descansar, que no dia seguinte vem o sol novamente, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E que conseguimos enfrentar aqui os problemas de outra forma, irmãos. O que é que isto nos quer dizer? Que todos nós podemos ter a certeza que podemos passar pelo vale da sombra da morte, mas tu estás comigo. Deus está conosco. Qual é a diferença de sabermos em quem confiamos? É a diferença de podermos ser estáveis, de não termos hoje sim, sim e amanhã não, não. Não, confiamos na palavra de Deus e a palavra de Deus não altera e a nossa palavra, se estiver fundamentada na palavra de Deus, também não altera. Vou ler-vos o que diz a senhora White sobre as leis de Deus para terminar. Os 10 preceitos santos proferidos por Cristo sobre o Monte Sinai eram a revelação do caráter de Deus e tornam conhecido ao mundo o facto de que ele tinha jurisdição sobre todo o património humano. Aquilo que o Filipe diz, aquilo que a Eliana disse, jurisdição sobre nós. Ele tem poder sobre nós, nós temos que lhe obedecer. Ele é o Senhor das nossas vidas. A lei dos 10 mandamentos é a mais alta expressão do amor apresentada ao homem. É a voz de Deus a falar do céu à nossa alma, prometendo-nos a nós. Façam isto e não ficarão debaixo do domínio do controle de Satanás. Se andarmos pelo caminho estreito, se seguirmos e andarmos pelo caminho estreito, não seremos abalados. Tiago, já percorrermos os dias todos da semana, falta uma síntese e uma conclusão. Podes terminar, por favor. Muito obrigado, Filomena, e obrigado a todos os meus colegas também da direção da Escola Sabatina. Também já não tenho muito mais tempo, no entanto, em jeito de conclusão, esta semana tivemos a oportunidade de fazer aqui uma súmula daquelas que são as propriedades inerentes ao caráter de Deus. Deus é um Deus criador, é um Deus mantenedor, é um Deus salvador e é um Deus redentor. E negar esta verdade básica é, sem dúvida, negar o direito de Deus como governante neste mundo e soberano juiz de todos os seres humanos. E, infelizmente, muitas vezes na nossa vida, não conscientemente, mas a forma como nós vivemos a nossa vida e decidimos conscientemente viver a nossa vida, nós, com as nossas ações, às vezes não palavras, mas com as nossas ações, nós negamos esta verdade básica. Mas leiamos o Salmo 86:5. Este salmo, tal como muitos outros, é um refrigério para a nossa alma. Diz-nos o seguinte: pois tu, Senhor, és bom e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para com todos os que te invocam. A verdade é que neste mundo, meus irmãos, apesar do grande conflito que nos rodeiam, e apesar deste turbilhão que está à nossa volta, Deus é soberano e é fiel. E Ele nos protege. Ellen White, no livro O Caminho para a Esperança, diz-nos: quanto mais estudarmos o caráter divino à luz da cruz, mais veremos misericórdia, ternura e perdão, unidos com equidade e justiça. E mais claramente discerniremos evidências inumeráveis de um amor que é infinito e de uma eterna
compaixão. O reconhecimento do Senhor como nosso Criador vai, sem dúvida nenhuma, conduzir-nos à aceitação da sua soberania na nossa vida e o seu direito a guiar-nos e a corrigir aquilo que é necessário, não pelas nossas forças, mas pelo poder que Ele nos pode conceder. Afinal de contas, Ele é o nosso juiz, é o nosso Criador, é o nosso mantenedor e o nosso Salvador. Mas Ele quer ter uma relação terna e manter essa aliança connosco. A Bíblia promete-nos que quando lhe obedecemos e andamos com Ele verdadeiramente, teremos uma experiência suave e confortadora. Amém?